Minha alma canta a ti, Senhor. Bom dia, meu povo querido. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Hoje é dia 20 de nove de 2023. Sejam bem-vindos todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eita glória! Hoje tem um manto aí, vou te ensinar umas coisas muito legais. Eu demorei um pouquinho porque eu tava fazendo um estudinho aqui para trazer algumas lembranças, né? De algumas coisas que eu já não lembrava mais, porque faz muito tempo que não vejo, mas eu quero trazer, quero ensinar vocês aqui alguns conceitos bíblicos hoje muito legais, que eu tenho certeza que você vai ficar de cara. Hoje eu posso dizer para você assim, prepare a sua cadeira aí, se segure bem aí, porque hoje o manto aqui vai ser forte. Eu quero que você abra a tua Bíblia aí na segunda carta aos Coríntios do apóstolo Paulo, no capítulo 12, verso 1, do 1 ao 10. Hoje eu vou falar o que é o espinho da carne de Paulo. Eu vou falar quantos céus existem, eu vou te contar umas coisas bacanas aí. E vou te mostrar na Bíblia, né? Embasamento bíblico para as coisas que eu vou aqui afirmar para você. Você sabe o que significa a palavra paraíso? Qual a sua origem? Hoje você vai aprender, eu espero que você esteja com tua caneta aí, com teu caderninho de anotação, né? Eu já estou bem melhor, Claudemir, obrigado, Deus abençoe. Já estou bem melhor, estou melhorando, né? Estou melhorando, ainda não estou 100%, mas eu já estou melhorando aí, espero em breve estar 100%. Renata Farias, Deus abençoe, parabéns, feliz aniversário. Deus te dê muitos anos de vida aí, tá? Deus abençoe você. Glória a Deus, né? Sejam todos muito bem-vindos aí, todos os irmãos de outras congregações que vêm participar conosco do nosso estudo, né? Espero que você tenha trazido aí a sua Bíblia, que você tenha a sua caneta marca-texto para que você possa marcar a tua Bíblia, fazer as suas anotações, né? Ou o seu caderno aí, Helenice, parabéns, querida, feliz aniversário, Deus abençoe você, que você tenha trazido aí o teu caderninho, fazer as tuas marcações para você aprender, né? O pastor vai ensinar você aqui a Bíblia. A gente vai dividir um pouco de conhecimento hoje, né? Hoje a gente vai dividir um pouco de conhecimento, tá bom? Vou compartilhar com você um pouco do meu conhecimento aí. Vai ser legal. Você já achou aí na Bíblia, segundo os Coríntios, capítulo 12, verso de número 1. Hoje eu tô de camisa mamãe, não me perca, né, irmão? Ou de boia, se você preferir, boia de pesca, né? Eu estou igualzinho, né? Uma boia de pesca, né? Redondo e laranjado. Eita glória! Ofélia Gorres, parabéns, querida. Feliz aniversário para você também. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, né? Oh, glória, aleluia. Flávia Braz, Deus abençoe. Que bom, irmã. Quem sabe um dia a gente apareça aí em Marília, né? Quem sabe um dia, ou aí perto, né? Oi, Vandinha, bom dia. Deus abençoe as meninas que estão aí, os meninos. Irmão Éder Trofino, Deus abençoe vocês. Luciano Tatuador, Deus abençoe. Luciano, é normal, o mundo espiritual se levanta quando você mais se aproxima de Jesus, mais o diabo vai te bater para você desistir. É normal, tá? Isso aí faz parte do show aí, tá? Faz parte do show. Não esquece de, se ainda não acompanhar a nossa página, o Observador, não esqueça, lá no Facebook. Já temos aqui também o canal no YouTube, o Observador. Irmão, tá no YouTube? Já se inscreveu no nosso canal novo, o Observador? Ainda não? Em breve você vai ver coisas lá que você não vê nos outros canais, tá? Por enquanto tá diferentão, né? A gente tá trabalhando aí em novos canais aí nossos, né? Aqui no YouTube, no Telegram, em todos os lugares aí, a gente já está se precavendo, na verdade, né? Então o Observador, ele vem para ser um canal em todas as plataformas com o mesmo nome, né? Em todas, para que ninguém copie e abra uma conta em outro canal com o nosso mesmo nome. Por isso a gente abriu em todos, né? Estamos abrindo comunidades com todos, né? É isso aí. Alex está mandando bala aí, né? Tá mandando bem. Você já encontrou aí? Posso ler 2 Coríntios, capítulo 12. Irmão? Francisco Santos. Glória a Deus, né? Ela virá, irmão.
Ela virá. Vamos lá. Verso 1 diz assim, ó. Em verdade que não convém gloriar-se, mas passarei as visões e revelações do Senhor. 2. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um sim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Vamos orar, feche os olhinhos. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão, Senhor poderosa, venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos alcance em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que o Senhor possa abrir os nossos olhos hoje, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, abre, Senhor, nosso entendimento, nos ensina. Permita, Deus, que esse ensino venha do céu de maneira simples para que todos possamos entendê-lo, compreendê-lo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Conheço um homem, verso 2. Em Cristo que, há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Primeira pergunta, existe arrebatamento de espírito, saúde, filha? Existe arrebatamento de espírito, sim ou não? Sim ou não, crente? Você já foi na igreja que o cara falou que quando o cara cai é o diabo? Quem aqui já ouviu isso? Alguém foi orar pela pessoa, a pessoa caiu, ficou desacordada, e os caras falam assim, ai, por que esses crentes caem e daí acorda, não sabe nada? Ah, por que quando o pastor ora, esses crentes caem? Isso aí é mimimi. Ah, esse negócio de cair não existe. Existe arrebatamento, sim ou não? Veja, nós estamos lendo a Bíblia e a Bíblia é muito clara a esse respeito. A Bíblia diz que sim. Mas então por que tem muitas igrejas que afirmam que não existe? Porque elas não são de Jesus, irmão. Porque se elas fossem, elas pregavam a Bíblia. Entendeu? Se elas fossem, elas pregariam a Bíblia. Não estariam ensinando você uma mentira teológica. Né? Então o apóstolo Paulo foi arrebatado. E veja que é muito legal, porque o apóstolo Paulo é um cara muito simples, né? Entendeu? Veja que é muito legal. Ele disse, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Por que o apóstolo Paulo não sabe, irmão? Por que o apóstolo Paulo não sabe? Eu te pergunto. Porque ele estava desmaiado, irmão. Como é que ele vai saber? Porque quando acontece o arrebatamento de espírito, teu corpo apaga.
Entendeu? Teu corpo apaga. É uma experiência espiritual e não quer dizer que quando o teu espírito voltar para o teu corpo, você lembre do que aconteceu. O Simila Silva, Deus abençoe. O Oliver tá aí, filha? Não. Tá na porta, então. Faz favor. Entendeu? Então ele tá falando, eu não sei se fui em corpo. Eu não sei se fui em espírito. Por que ele não sabe? Porque ele estava desmaiado, irmão. Como é que ele vai saber? Geni Abel, Deus abençoe. Você está entendendo? Ele não sabe, irmão. Não, Jaqueline, eu não vi, mas eu vou orar por ele depois. Na hora da minha oração, tá? Ele não sabe. Ele disse se foi no corpo ou se foi só no espírito, eu não sei. Por quê? Porque ele não sabe se o corpo dele foi junto ou não, porque não tem como saber. Então tem muito sabichão por aí, irmão. Tá cheio de sabichão que gosta de afirmar as coisas. Não, Deus faz assim. Irmão, você não sabe nem... Você sabe qual é a diferença do cocô do cabrito do cocô do cavalo, irmão? Qual que é a diferença? Irmão, tem gente que não sabe nem, não entende nem cocô e quer entender os mistérios poderosos de Deus do céu, que não lhe é lícito saber. Entendeu? Não lhe é lícito saber. Sim, Suéder, essa pessoa é ele, tá falando dele próprio. Entendeu, irmão? Então, entenda o seguinte, irmão. Eu quero que você entenda o seguinte, tá cheio de gente aí dizendo, isso aqui é isso. Irmão, você não sabe, cara. Como é que você sabe? Tem gente que ouviu um estudo de um pastor lá, fulano de tal, que veio lá da igreja do não sei da onde, que diz que... Irmãos, ninguém sabe, cara. Não tá na Bíblia isso aí. Entendeu? Isso aí não tá na Bíblia, irmão. Como é que você vai saber, caramba? Como é que você vai afirmar como é que é isso, como é que é aquilo? Como é que você sabe quantos céus existem? Você sabe se... Ele disse que foi até o terceiro céu, mas você sabe se existe só 3 céus? Quantos céus você acha que existem? Quem já ouviu sobre esse assunto pode opinar aí. Vamos fazer uma enquete, vamos ver como é que está o conhecimento de vocês. Quantos céus você acha que existe? Stephanie Rodrigues, obrigado, Deus te abençoe. Quantos céus você acha que existe, irmão? Eu vou te mostrar na Bíblia quantos tem. Quantos você acha que existe? Eu vou te ensinar. Eu estou te perguntando, é para te ensinar. Eu quero que você aprenda. Você vai aprender hoje na Bíblia. Vou te mostrar quantos são. A maioria acha que são 7, né? Mas na verdade são 3. Deixa eu te falar uma coisa. Por que a gente acha que são 7 céus? Porque existem vários números 7 na Bíblia, né? 7 espíritos. Né? Existem 7 espíritos de Deus, por exemplo. Mas na verdade a Bíblia diz que são 3 céus. E a gente só sabe disso quando a gente lê a Bíblia. Né? E ele está escondidinho ali. Eu anotei aqui porque eu quero te ensinar. Então você abre a tua Bíblia aí no livro de Deuteronômio. Vamos lá. Capítulo 10 e verso 14. Anote aí, irmão. Anote aí. Deuteronômio, capítulo 10, verso 14. Bíblia. Aprenda a ler a Bíblia, tá? Pastor Sandro está aqui para te ensinar a ler a Bíblia. Eu não sou dono da verdade, irmão. Eu não sou. Mas a Bíblia é. Então a gente precisa ler a Bíblia, tá? Vamos lá? Olha o que está escrito. Deuteronômio, capítulo 10, verso 14, diz assim, ó. E eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo que há nele. Quantos tem aqui? 3. 3. Entendeu?
Tem algum outro versículo da Bíblia que fala sobre isso? Não. Não. Entendeu? Não. Então, em nenhum outro lugar da Bíblia, você vai encontrar alguém na Bíblia falando que tem três, falando do céu 3 vezes. 3. Então tem aqui Moisés em Deuteronômio dizendo: eis que os céus e os céus dos céus. 3. Entendeu? 3. Então só aqui e aqui o apóstolo Paulo dizendo que foi arrebatado e levado até o 3º céu. Entendeu? Rosa, você está falando do português daí, Rosa Leal Gatti. Tá no plural porque é mais de um, né? É uma coisa meio óbvia, né? Céus, céu, céu dos céus. É claro, tá falando no plural porque são 3. Entendeu? Tá falando no plural porque eles são 3. Mas aqui a gente tá falando daí do hebraico, né? Não esquecem isso aí. E aqui a gente tá na tradução. Entendeu? Daí a gente precisa recorrer aos universitários, né? A gente precisa ir para os estudiosos que fizeram a tradução da Bíblia, entendeu? Daí a gente vai para a história, para os estudiosos, né? A gente vai para... Aí é outro nível de estudo. Entendeu? A gente vai para outro nível de estudo. Certo? Então, aqui fala sobre 3. O apóstolo Paulo fala sobre 3. Então, qualquer outra coisa... Oi, Andréa Nunes, bom dia. Qualquer outra coisa fora disso... Pastor, mas pode ser 15 céu? Pode, mas a Bíblia não fala. Pode ser 20 céu? Até pode. E a gente só vai descobrir isso quando a gente for para lá. Entendeu? Então, isso aqui está entre aquelas coisas que eu falo para vocês que não vai alterar a tua salvação. Quanto sal tem. Portanto, que você vá para lá, para o qual não interessa. Entendeu? Você pode fazer a pergunta como a Lucy. Pastor, o 3º céu, onde está o trono de Deus? Lucy, querida, minha amada, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Vaza. Não tem, não está escrito isso na Bíblia. Quando a Bíblia fala do céu, ela não fala sobre em qual. Por exemplo, quando você olha, né? Quando você olha o livro de Isaías, e ele diz assim, eis que fui arrebatado até o céu, né? E vi o trono de... Ele não fala no qual. Entendeu? Não fala do qual, irmão. Daí fica ruim, né? Então, tipo assim, ó, tem coisas, né? Tem coisas. Irmã Mary Garcia, eu tô contando aqui porque que as pessoas caem na igreja. Você não tá ouvindo o pastor falar? O pastor tá falando. A pessoa é arrebatada, por isso a pessoa cai na igreja. O pastor tá explicando aqui. Você presta atenção antes de você escrever, presta atenção. O pastor tá falando por que que a pessoa cai na igreja, porque ela é arrebatada, é arrebatamento de sentidos. O que são os sentidos? São os seus sentidos humanos. Lembre-se que quando lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, quando acontece a primeira criação e são criados os filhos do homem, né, os filhos do mundo, se você preferir, a Bíblia diz que o Senhor faz deles, né, aperta com a mão, faz o barro, e então o Senhor sopra neles o seu espírito e eles se transformam em alma vivente. Então quando o espírito sai, você puf. Deus te abençoe, Patrícia. Entendeu? Viviane Belloni. O pastor tem esse estudo aí, as duas criações. Entendeu? Eu já falei, já ensinei sobre isso, é que você é nova, né? Só você procura lá, as duas criações de Deus. Tem estudo aí no YouTube, é só você procurar e achar aí, tá? Você vai entender por que está diferente o capítulo 1 do capítulo 2 de Gênesis. O pastor já ensinou isso aí. Amém? Todo mundo entendeu isso? Então, quando você é arrebatado,
Tá nos Fortes Profecias, também tem um estudo, tá? Entra lá, você vai achar. Canal Fortes Profecias também tem esses estudos lá. Tá bom, irmão? Magnólia Silva, eu já sofri um arrebatamento de espírito na igreja, sim. Mas não quando eu era pastor. Quando eu era ainda um pregador, eu era novo na igreja, eu fui arrebatado, sim, na igreja e fui levado. Entendeu? Eu fui levado no tempo ao lugar onde Jesus estava sendo crucificado. Eu sofri um arrebatamento, várias vezes eu já fui arrebatado, né, em espírito, várias vezes. E no começo do meu ministério, eu fui numa igreja, faz muitos anos isso. Eu me converti, acho que quando tinha 27 para 28 anos. Eu não me lembro bem, se estiver errado, você me perdoe, mas eu acho que é isso. E já fazia 1 ano, acho, 2 anos que eu estava na igreja já batizado. Já estava começando a pregar naquele tempo, né? E Sandra, parabéns, feliz aniversário. E ali eu fui arrebatado. Eu tive um arrebatamento de espírito. E esse arrebatamento demorou mais de 2 horas para eu voltar. E acabou o culto, ainda bem que tinha um tapete grande na frente da igreja, era uma igreja bem pequena. Eu tinha ido lá assistir o culto. E eu tive ali esse arrebatamento de espírito. Uma pessoa orou por mim, uma missionária. Eu não vi ela nunca mais. Acho que era Matilde o nome dela, missionária Matilde, faz muitos anos. E ela pôs a mão na minha cabeça, orou, eu caí. Fui arrebatado, né? Aline Quintas, pastor, ser arrebatado é um privilégio? É um privilégio, mas é para Deus só faz se tiver necessidade no teu ministério, senão não, né? Então, eu vi um anjo que pegou na minha mão, foi isso que eu vi, vou contar para você o que eu vi neste arrebatamento. E ele segurava na minha mão e a gente voava. Se a gente estivesse sobre as nuvens, a gente ia voando. E quando eu ia voando, ia aumentando a velocidade. Igual um filme, irmão. Ia aumentando a velocidade, aumentando a velocidade, aumentando a velocidade. De repente, era como se eu estivesse voltando no tempo. Entendeu? Aumentando a velocidade, e aquele anjo segurava na minha mão e eu voava com ele, né? E a gente voava muito rápido, né? E aí de repente eu colocava meus pés no chão e eu olhava a cena da crucificação. Escute isso aí. E eu via a cena da crucificação, eu via Jesus crucificado, eu vi Maria, eu vi João, eu vi todas as pessoas, assim como a Bíblia descreve, eu fui lá. Jesus me levou lá. E quando eu cheguei, eu olhei Jesus na cruz, Jesus crucificado, foi um arrebatamento de espírito. Você pode entender como você quiser isso, eu só estou te contando um testemunho. Eu vi Jesus na cruz e ele disse, filho, vem até mim. Então eu fui andando, passei por aquelas pessoas que estavam ali, todo mundo chorando. Fiquei de joelhos debaixo da cruz e caiu uma gota do sangue de Jesus em cima da minha cabeça, caiu e fez assim. E me sujou, passou do lado da minha boca assim, me sujou, me lavou na verdade, né? Não me sujou, me lavou. Aquela gota de sangue caiu. Eu senti uma coisa assim muito intensa naquele momento. Aí ele disse, olhe para mim. Eu levantei a minha cabeça, eu olhei para ele. Ele disse, a partir de hoje, nunca mais você vai estar sozinho. Aonde você estiver, eu vou estar contigo. Nunca mais sinta-se sozinho, porque eu sou contigo até a consumação dos séculos. Quando ele falou isso, eu me levantei, o anjo me pegou na minha mão e me trouxe de novo, eu abri o olho, eu estava na igreja. Tinha passado 2 horas. Que eu acho que foi o mais importante, um dos mais importantes da minha vida. Ok? Então isso é um arrebatamento de espírito. Ok? Um arrebatamento de espírito. Você não sabe por que o pastor Sandro é diferente de tudo que você já viu, agora você está começando a entender. Chamado. Entendeu?
Chamado, irmão. Certo? Então, você tem o chamado. Eu falo isso aqui sempre. Tem gente que não acredita, que acha que não é bem assim, mas tá tudo bem, cada um é cada um. Eu tô te dando o meu testemunho. Você tá entendendo por que eu tô aqui, por que Jesus faz essas coisas na minha vida, no meu ministério, né? Chamado. Tá? Oi, Diego, parabéns, feliz aniversário. Você tem que ter chamado de Deus, irmão. Não adianta você ir na faculdade, fazer um curso de teologia e achar que você é pastor, que você é pregador, que você é profeta. Não adianta, irmão. Se você não tem chamado de Deus, as coisas não vão acontecer. Eu vi, Luzinete, mas eu não lembro. Eu vi a face do Senhor Jesus, mas eu não lembro. Falar para você que eu lembro, mentira, eu não lembro. Entendeu? Eu já vi 3 vezes eu olhei para Jesus no céu em arrebatamento, mas eu não lembro do rosto dele. Não lembro. Tá? Vi, conversei, 3 vezes eu já fui arrebatado, levado no céu com Jesus. Eu já tive um arrebatamento de espírito e o anjo me levou e me mostrou a minha casa no céu. Você acha que não existe casa no céu? Existe. Quando Jesus disse, eu vou para vos fazer morada, é verdade. Entendeu? Eu já fui levado no céu, e lá no céu o anjo me levou numa casa, eu vi o céu, eu vi como é o céu. Eu pisei na grama, um gramado no céu. Eu vi as árvores que tem lá no céu, eu peguei nelas, eu senti a textura das folhas nas minhas mãos. E ele me levou numa casa que parecia um iglu. Sabe um iglu? Aquele que a gente vê dos... Como é que é aqueles caras, filha do gelo lá? Ó, esquimó. Parece um esquimó, só que não, claro que não é de gelo, né? Mas é mais ou menos no mesmo formato, assim. Um iglu aquilo. Iglu. As pessoas são esquimós. Sim, esquimós, né? Casa é iglu. É, mais ou menos como aquilo, assim. Um iglu. Você olha de fora, parece bem pequenininha. Cabe você na porta, assim, ó. Mas quando você entra, ela é enorme. Eu entrei dentro daquela casa, eu vi a cama, eu vi os tecidos que cobriam a cama. A cama era toda de ouro, toda de ouro, ouro amarelo com detalhes de ouro branco. A cama toda de ouro. Eu vi o lençol. O lençol era de linho. Um linho branco, bonito, e ele era todo bordado com fios de ouro em volta. Irmão, a casa é enorme, você olha dentro assim, as paredes são, parece que você não... É enorme. Entendeu? É como se você, por fora ela parece pequena, mas quando você entra ela é enorme. Entendeu? As árvores, as folhas das árvores desciam assim. Sabe aquele pé de chorão? Você conhece a árvore chorão? Quem conhece? Aqui em Curitiba tem no centro, chorão, que ela dá as folhas assim, ela cai e assenta no chão, assim, ó. As árvores eram como isso, parecidas assim com isso. A que eu vi aqui mais parecida é aquela, o chorão, cheias de flores e frutos, que exalavam um cheiro maravilhoso. O céu é um azul acinzentado, assim como a gente não costuma ver aqui. Só que não tem sol, e é claro. Mas você não vê o sol. Eu fui lá, Deus me levou e ele disse, essa aqui é a sua casa. O anjo, né, me levou. O Senhor, o anjo, né, me levou. E me mostrou a casa, me mostrou por dentro. Entendeu? Então, eu já fui arrebatado várias vezes. Várias vezes. Já fui em vários lugares. Deus me arrebatou em espírito, me levou em outros países, me mostrou o povo, me mostrou a cultura. Uma vez eu fui arrebatado e Deus me levou na Mongólia, irmão. E eu andei dentro de uma vila na Mongólia, e eu olhava as casas e dizia, com 3 telhadinhos assim, eu dizia, meu Deus, isso aqui é a China, sempre com o anjo do lado. E ele dizia, não, aqui é a Mongólia. Eu olhava aquilo.
E ele me mostrava o povo, me mostrava a cultura. E eu ouvia as pessoas falando. E eu falava na língua deles. É mistério, irmão. Entendeu? É um mistério. Então, se eu for parar para contar para você todas as vezes que eu fui arrebatado, todas as vezes que Deus me levou nos lugares, me levou no céu, tem muitas experiências da Bíblia. Escute aqui que eu vou te falar. Muitas experiências da Bíblia que eu prego para você com tanta convicção porque Deus me arrebatou e me levou lá e eu vi acontecendo o que está escrito. Você pode acreditar ou não, isso é uma prerrogativa sua. Mas em grandes eventos bíblicos que eu passei estudando o dia inteiro aquilo, isso, à medida em que eu fui crescendo com Jesus, eu então era arrebatado no meu estudo, na mesa, sentado ali, Deus me arrebatava, me levava em espírito lá naquele lugar e eu andava no meio deles e eu via tudo o que estava acontecendo, todas as pessoas, eu vivia, eu sentia aquilo e talvez muitas vezes quando você me vê pregando o evangelho, você fala que eu prego, muita gente fala, né? Que eu prego de uma maneira diferente, porque tem um sentimento diferente, é porque eu vi aquilo. Não, Cristiane, não é todo sonho ou visão que é um arrebatamento, não. Eu vi aquilo, eu ouvi as pessoas falando. Por isso eu falo algumas coisas com tanta ênfase, entendeu? Ô Aldrin, tem um GCDM 1730 aí, ó. Um filho de Satanás aí, expurga esse cara e manda ele pro purgatório. Entendeu, irmão? Então, são coisas, são experiências que Jesus dá, que Jesus ensina através do arrebatamento de espírito. Muitas pessoas. Entendeu? Então, eu vi muita coisa, andei por muitos lugares, né? Às vezes eu tenho visões tão reais que parece que eu fui naquele lugar. Quando eu falei sobre o Putin, por exemplo, a guerra que ia acontecer, que está acontecendo agora, e eu falei antes dela acontecer, eu disse para vocês, Deus me deu uma visão tão real, irmão, que parecia que eu estava lá vendo o que estava acontecendo. Quando eu vi o Putin andando onde ele está, e ele tinha botas de ferro. E eu escutava, eu via ele andando e pisando sobre ossos secos, que quebrava os ossos com seus pés, assim, ó. Eu via ele andando lá. É como se eu tivesse ido lá. São experiências com Deus. Que quando você for uma pessoa espiritual, você tiver fé suficiente para que Deus possa te mostrar as coisas, você vai ver essas coisas também. Entendeu? É como se a gente fosse levado espiritualmente lá. É uma visão, é uma coisa viva. Entendeu? É uma coisa viva. Tá entendendo? Então, algumas pessoas falam assim, nossa, eu tive um déjà vu. Na verdade, não é um déjà vu, você já foi lá mesmo. Foi um arrebatamento de espírito no sonho, por exemplo. Às vezes você tem sonhos, né, que são tão reais e passa um tempo, aquilo que você sonhou acontece exatamente como você sonhou. Porque Deus já te levou lá antecipadamente, você viu tudo aquilo, para Deus preparar você espiritualmente para aquilo que vai acontecer. Entendeu? Então são experiências espirituais embasadas na Bíblia. Embasadas na Bíblia. Amém? Então existe arrebatamento de espírito? Sim. Você pode ser arrebatado? Sim. Pode ser apenas um sonho? Sim. Mas no sonho pode ser um arrebatamento espiritual? Sim. Como é que você sabe a diferença? É difícil.
Irmão, ninguém é sabichão. Eu queria que você entendesse isso. Tem gente que acha que é sabichão, sabe tudo. Eu não sei. Às vezes eu não sei. Às vezes eu tenho sonhos tão reais que parece que foram arrebatamentos. Quando eu acordo, eu não sei se foi um arrebatamento ou se foi um sonho. Mas eu já estou maduro o suficiente para isso não importar mais. Entendeu? Não importa. Importa é o teor do que aconteceu. Não importa se foi um arrebatamento, se foi um sonho, se foi uma visão. É uma coisa tão real, irmão. Deus faz ser tão real na tua vida. Entendeu? Que você volta sentindo o cheiro das coisas. Quando Deus me dá uma visão na igreja, eu sinto o cheiro. Não sei se isso acontece com você. Eu sinto o cheiro das coisas. É como se eu tivesse ido. Mesmo numa visão, quando eu estou na igreja, Deus me mostra uma coisa. É como se eu estivesse vivendo aquilo naquele momento. O meu corpo está num lugar, mas a minha consciência, a minha mente está em outro lugar. Entendeu? E às vezes acontece de você ir, ver e não lembrar. Isso acontece, pastor? Acontece, claro. Por quê? Porque não é para você falar aquilo naquele momento. Então você volta apagado. E aí quando chegar o tempo de você falar, parece que faz assim, ó. Pum, pum, na tua cabeça você lembra daquilo. Meu Deus, eu lembrei disso. Entendeu? E eu vou dizer uma coisa para vocês. O mundo espiritual, irmão, ele é real. Tem algumas pessoas... não precisa apagar a Maria Aparecida, Aldrin. Tá tudo bem. Tem muita gente que está aqui conosco que é kardecista. E eles falam sobre isso de mediunidade. Apagou meu negócio aqui. De mediunidade, né? Mas o pastor é como se fosse um médium. Espiritualmente falando, é isso mesmo. Porque o mundo espiritual é o mesmo. E eu quero que vocês entendam e aprendam isso porque você não tenha preconceito. O mundo espiritual do povo kardecista, do povo umbandista, do povo crente, ele é o mesmo. O mundo espiritual é o mesmo. A diferença são os espíritos que operam em cada operação. E você tem que aprender isso para você não ser ignorante espiritualmente. Existem os anjos do Senhor Jesus e existem os demônios. Entendeu? Não, Tatiane, não é um arrebatamento. É uma presença espiritual. Então, o mundo espiritual, ele interage conosco. Nós estamos dentro do mesmo mundo. O mundo espiritual e o mundo físico, ele é o mesmo. Nós coexistimos. Só que quem tem a visão espiritual aberta vê. Quem é espiritualizado vê e sente. E quem é espiritualizado e tem o Espírito Santo de Deus, ele vê, sente e discerne. A Bíblia diz que você discerne tudo de todos, mas você não é discernido por ninguém. Não, isso é Bíblia. Entendeu? Isso é Bíblia. Eu já falei para você, eu vim do espiritualismo, já espiritualizado, eu vim do mundo espiritual. Eu já falei isso aqui para vocês. Não, meu pai era espírita kardecista. Só que quando ele operava com os seus espíritos, eu via quem conversava com ele. Não era um anjo de Deus. Então veja, vou dizer para você de novo aqui. A gente está falando de espiritualidade, né? E eu acho muito legal isso. E eu quero que você não seja ignorante nisso. Não seja ignorante, como tem muito crente ignorante aí, né? Que fica xingando as pessoas e dizendo que o cara vai para o inferno porque o cara tem uma visão espiritual diferente da tua. Porque ele ainda não conhece o evangelho, então você que conhece tem que ter sabedoria. Né? Porque as pessoas muitas vezes estão operando no mundo espiritual, mas operam numa frequência diferente da sua. Porque ele não tem o conhecimento da sua frequência. E não é por isso que você tem que chutar o irmão, você tem que amar ele e ensinar ele a andar na frequência adequada. Bom dia, Paulo Fontes. Ok? Então, se você quer ser um crente fiel a Cristo, você precisa ensinar as pessoas o caminho por onde eles devem andar.
Certo, irmão? E não tocar, porque a pessoa não pensa da mesma maneira que você. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo, não é você. Ok? Mas quando as pessoas estão dentro da nossa conversa, eles estão ouvindo a palavra de Deus, aprendendo a conhecer o Espírito Santo de Deus, e mais para frente eles vão fazer uma opção, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é você que liberta ninguém, não é você que bate ninguém, não é você que obriga ninguém a fazer nada, e você tem que aprender isso. E eu estou te ensinando a ser um evangelista. Ok? Foi assim que o apóstolo Paulo pregou. Quando chegou numa determinada cidade, viu ali uma imagem que não tinha nada, dizendo: esta imagem é dedicada ao Deus que ninguém conhece. Lembra dessa história, irmão? E ele disse: então, esse Deus que vocês adoram, que ninguém conhece, é esse cara que eu sirvo. Vim contar para vocês quem ele é. Você não conhece, mas eu vou te contar. Aleluia! Um Deus poderoso, cheio de glória, que criou o céu e a terra. O Deus que é todo poderoso, a quem nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, e o nome dele é Jesus. Entendeu, irmão? Então você tem que aprender, conhecer a palavra de Deus e prosseguir em conhecer as profundezas de Deus. Muitas pessoas não têm discernimento espiritual, entendimento. Não é, irmão? Então, quando as pessoas começam a conhecer a palavra de Deus e entender que no mundo espiritual ele opera em várias frequências diferentes, mas nem todas as frequências provêm de Deus. Porque um espírito, ele não tem corpo físico, então ele parece e fala como ele quer, com quem ele quer. E muitas vezes ele engana as pessoas dizendo ser alguém que não é. Entendeu? Então, quando nós passamos a conhecer a palavra de Deus e nós entendemos, né? Quem é que manda em todos os lugares? Quem é o homem das mãos furadas? Irmão? Quem é o homem dos pés furados? Quem é que morreu de fato na cruz para que nós fôssemos salvos? Nós aprendemos e começamos a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Começamos a reconhecer o Espírito Santo de Deus que nos dá o discernimento, e então nós começamos a entender que muitos têm experiências espirituais, experiências no mundo espiritual, mas nem todos estão tendo experiências com o Espírito que é santo. Alguns estão tendo experiências com espíritos que dizem ser santos, mas não é. A Bíblia diz que você não conhece a árvore senão pelo seu fruto. E quando você vê os frutos que este Espírito gera na tua vida, então você vai começar a discernir se ele provém de Deus ou não. Amém? Através da palavra de Deus. Então quando nós começamos a ver o Senhor Jesus, nós começamos a conhecer, nós começamos a reconhecer, veja como é importante, a reconhecer o Espírito Santo de Deus, tá? Vamos mais para frente um pouquinho. Eu acho que eu não vou falar sobre o espinho hoje, vou falar amanhã, porque a gente já está 10h30 já. A gente ficou aqui no Espírito Santo, no arrebatamento, né? Um assunto muito legal. E eu não quero podar e nem ficar devagar, que eu acho que a gente vai encerrar aqui no Espírito Santo, e amanhã eu vou falar sobre isso, sobre o paraíso, tá? Amanhã eu vou falar sobre o paraíso e sobre o espinho na carne do Paulo, que daí fica mais explícito, mais bem explicado, senão eu vou correr para falar tudo aqui, daí não vai ficar legal. Tá bom? Então eu vou falar sobre isso aqui hoje, eu vou marcar aqui, amanhã a gente volta nesse mesmo assunto. Tá? A gente ficou no 3 hoje, né?
Estamos no verso 3. Tá? Estamos no verso 3. Amanhã a gente vai no 4, no 5. Vamos devagarzinho, né? Eu acho que foi bem bênçãos tudo. A gente já falou bastante coisa hoje. Vocês já aprenderam bastante, já ouviram bastante, né? E daí já é 10h33, aí senão a gente vai correr. Eu não posso ficar aqui muito tempo, eu tenho coisa para fazer. Tá bom? Amanhã a gente vem, e daí a gente vem do 3 para frente. A gente vai no 4. Se vai ficar num versículo só por dia, não importa, desde que a gente esteja aprendendo, né? Então tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo entendendo, ninguém tá com pressa. Não é assim? Ninguém tá com pressa. Daí amanhã a gente volta e a gente vai no 4 e a gente vai andando no passo da vaca aqui para todo mundo entender, né? Você sabe que eu gosto de fazer isso de devagarzinho, porque eu quero que você aprenda, tá bom? Que eu quero que você aprenda, eu quero que você entenda. Então eu vou devagarzinho aqui, vou te explicando devagarzinho, a gente vai andando, verso a verso, eu vou te mostrando dentro da Bíblia onde as coisas estão escritas, você vai aprendendo, vai anotando, tá bom? Se não passa muito correndo, daí vai ser igual um outro estudo teológico qualquer, de qualquer jeito, né? Eu não gosto disso. Eu gosto que você aprenda. E daí quando você aprende, você não esquece mais. Tá bom? Então hoje a gente falou sobre o mundo espiritual, sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito do Engano. Vê como é legal? A gente já abordou outros assuntos aqui, né? Nós falamos sobre os 3 céus, tá bom? Você está aprendendo, né? E você vai entendendo isso, tá bom? Então tem bastante gente do kardecismo aqui com a gente, do umbandismo, candomblecismo. Temos muitos irmãos que vêm aqui estudar, vêm aprender a Bíblia com a gente. Eu não acho justo, né? Que a gente corra e daí ninguém entende e aprende nada, daí fica por aí e não aprendeu. Então vamos aproveitar a oportunidade, né, irmão? Tá? A gente vai devagarzinho, vamos sem pressa e todo mundo vai entendendo e aprendendo. Os que já sabem bastante vão ter paciência para os que sabem pouco e aprendendo. Isabel Nascimento, feliz aniversário, Deus te abençoe. Né? Os que já sabem bastante, vai orando aí para quem não sabe e aprendendo, né, e entendendo. O pastor vai falando devagarzinho, usando essa mensagem aí, chão de fábrica, simples, né? Todo mundo pode entender e aprender junto, tá bom? Aí amanhã a gente volta, hoje a gente foi do 1 ao 3, eu achei que nós ia até o 10, mas, né, Deus é que sabe aí, e é o Espírito Santo que comanda, não sou eu nem você, tá bom? Amanhã a gente vai aprender mais um pouquinho, voltamos aqui. Que bom, Isaura, olha aí, ó, como tem gente se identificando com o que o pastor tá falando aí, tá? O pastor vai falar, vai ensinar, tá bom? Amanhã vocês me perguntam, eu vou falar sobre os videntes, a vidência espiritual, tá? Eu vou falar isso para vocês, eu vou ensinar, vou mostrar, vou trazer exemplos aí bíblicos e vou falar sobre o espinho na carne de Paulo, que é, e a gente vai aprendendo todo mundo aí. Beleza? Vamos orar então? Feche os seus olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade de estudar a Tua Palavra contigo. Obrigado, Espírito Santo, pelo discernimento, pelo entendimento. Eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado e ensinado. Eu te peço, papai, na autoridade e poder do Teu nome, que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante de si, para que quando beberem dela sejam alcançados pela Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Falou, galera. Beijo no teu coração. Deus abençoe você. De tarde a gente tá aí. Desdobramento hoje vai ser uma bênção. Tô esperando todo mundo, tá? De noite temos oração. Não esqueça. À noite temos oração. Hoje, 8 horas da noite. Hoje é quarta-feira. A gente tem oração às 8 horas da noite. Vamos estar orando todo mundo aí. Beleza? Beijo no teu coração. Deus te abençoe. Tchau.